queria compartilhar uma palavra. Eu estava orando ontem, e quinta-feira na oração, e eu estava dirigindo no carro, e me veio um texto, veio uma frase, não sei o que foi, eu não anotei essa. E aquilo que eu senti, sei lá, posso dizer que devido à pandemia, devido a muita coisa, que muitas pessoas no nosso tempo, eles querem a igreja, eles querem Cristo. Diga para a pessoa que está do teu lado, muitas pessoas querem Cristo, mas eles não querem a igreja. Diga para a pessoa que está do teu lado, muitas pessoas querem Cristo, mas eles não querem a igreja. Agora você vai dizer para eles assim, é impossível querer Cristo e não estar em uma igreja. Se você ler o texto da Bíblia, em vários textos, você vai ver, em Efésios, Jesus dizendo assim, olha, através do apóstolo Paulo, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Quando Jesus se encontra com Pedro, lá, quando Pedro cai, peca, tem aquela luta toda, aquela conversa toda de Jesus com Pedro, qual foi a última coisa que Jesus perguntou para Pedro? Ele falou assim, vai lá e toca o teclado na igreja a vida toda. Falou isso? Não falou. Ele falou assim, vai lá, você vai participar da Criative, você vai cuidar do Instagram da Aliança Jovem. Ele disse isso. Ele disse isso. Jesus? Sim ou não? Não. O que foi que ele disse? Pedro, tu me amas? Pedro, tinha uma água de coco, eu ganhei uma água de coco, né? Tá ali minha água de coco. O Wesley trouxe água de coco para o pastor dele. Qual foi a última conversa de Jesus com Pedro? Alguém lembra? Em vida. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes, eu pequei. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. E é impossível você amar Cristo. É impossível você amar Cristo. É impossível. Diga para a pessoa que está ao teu lado, é impossível você amar Cristo e odiar a igreja de Cristo. Não, pastor, mas nada a ver. Eu consigo adorar Jesus em casa. Eu tenho um relacionamento com Ele. A palavra do Senhor diz assim, olha, não deixe hebreus de congregar, como é o costume de alguns. E depois da pandemia, depois dessa crise, depois da crise emocional, depois das lutas, depois de toda a tribulação, tá aí a galera que estuda medicina aí, né, Kennedy e tal, os amigos aí também do lado, acha uma crise e pá, aquele negócio todo, não, agora, e aí a gente fica agora com medo, vai para um lugar, mesmo depois de tempo, já todo mundo sem máscara, jogando bola junto, de vez em quando a gente está passando a mão no álcool assim, feito doido. Com isso, várias lutas emocionais chegou na nossa casa, na nossa vida. Um desânimo, sabe? Eu vejo alguns jovens assim, parece que eles estão... Parece aquela música do Maurício Manier. Baby. Eu queria compartilhar um texto aqui. E o que eu quero falar hoje é o modelo de ser igreja. Abra a tua Bíblia em Lucas 5, 17 a 26. Lucas 5. Certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali fariseus e mestres da lei,
procedente de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar doentes. Para curar doentes. Vieram alguns homens trazer um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocar diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, diga imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias aqui nesse lugar. Algumas versões. Então todos nós conhecemos esse texto. Então eu quero dizer para vocês como nós podemos ser igreja, como Aliança Jovem, como igreja aqui nesse lugar. A primeira coisa que eu quero compartilhar para vocês é que a igreja é um lugar de levar pessoas a Jesus. Um dia tinha um rapaz deitado numa maca, eu acabei de ler esse texto, todos nós conhecemos esse texto. Ele estava deitado numa maca, paralítico, sabe, sem poder se movimentar. Eu acredito assim, sabe, quando alguém começa a falar assim: olha, teve um culto lá na Nova Aliança, na tarde de milagres. Uma pessoa, esses dias eu ouvi o pastor Renato falando sobre uma mulher que foi curada lá na Moriá. Ela tinha a mão atrofiada faz anos, através de um tiro, né, Joaquim, que o marido deu na mão dela, e ela tinha anos com a mão atrofiada, e a pastora Fátima orou e a mão da mulher voltou a se mexer normal. Você crê nisso? E ele começou a contar testemunhos. Quem é essa pessoa que não escuta sobre milagres ou sobre testemunho e não quer ver? Você quer ver? A única coisa que eu acho, eu penso assim: se eu for no velório e eu orar por alguém ressuscitar, se ele ressuscitar, talvez eu não esteja lá para ver, de medo. Mas tudo bem. Ele ressuscitou. Depois eu ia falar: oh, Jesus, me perdoa pela minha falta de fé. Mas sabe de uma coisa? Todos aqueles que ouviram, a Bíblia relata, e se a Bíblia relata é importante, e diz, sabe, que eles estavam numa casa. Eu acredito que o paralítico disse: cara, Jesus está numa casa, e a Bíblia diz que a casa estava lotada, igual essa figura. A casa não cabia mais ninguém, sabe? A casa não cabia mais pessoas, e a Bíblia diz que os amigos, a Bíblia não relata o nome deles, ok? Então tem muita gente querendo fazer coisas para a fama, sabe? Para os milagres acontecer, para o nome deles sair nas coisas. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia não relata o nome dessa galera aqui. E o que é que acontece? Ele diz assim: olha, eu escutei que Jesus está numa casa e a casa está lotada. Eles pegaram a maca e falaram assim: rapaz, vamos levar esse nosso amigo a Jesus, porque se ele chegar lá perto de Jesus, Jesus vai curar, porque Jesus já vem curando muita gente, sabe? Jesus tem feito vários milagres, sabe? E quando eles chegaram, eles olharam assim, eu fico imaginando aqui o templo da Nova Aliança, e eu conheço esse teto aí todinho.
Ele chega e diz, como é que vai ser, moço? A igreja está lotada, que nem o último culto de mulher aqui, que eu passei aqui e falei, como é que cabe esse tanto de mulher aqui dentro? Alguém veio aqui para o culto de mulher aqui? Eu falei, misericórdia, Senhor. E eu imaginei a igreja lotada, como o culto de mulheres aqui estava. Frio demais, apertado. Mulher, tem uma mulher que faz tanta zoada com aquele negócio que ela atrapalha o pastor, viu? E aí a Bíblia diz que os amigos falaram assim, vamos descer. Não tem como entrar pelo portão da igreja. Nós temos que ter uma estratégia. Qual é a estratégia? Vamos subir a maca no telhado. E a Bíblia diz que eles abriram o telhado e começaram. Irmão, imagine, irmão, não tem elevador. Hoje tem elevador portátil, né? Tem cara que sobe no altar, assim, nos púlpitos da vida aí, um Gustavo Lima, esse cantor famoso. Ele sobe no elevador no meio do palco, né? Não é verdade? Aí tal, que não tinha elevador nessa época. A Bíblia diz que os amigos, 4 amigos, pegaram o seu amigo paralítico e desceram no meio da igreja. Eu fico imaginando a galera dizendo, loucura essa daqui, menino. Que igreja bagunçada é essa daqui? Ela não é politicamente correta. Atrapalhou o pregador da noite. E a Bíblia diz que ele desce. Sabe o que mais me impressiona no texto, irmãos? O que mais me impressiona no texto não é simplesmente a cura do paralítico, porque Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe o que é que eu mais fico? É os fariseus, sabe? Os fariseus começam a ser tão enrijecidos pela lei, tão duros, sabe? Começa a se tornar tão cansativos os fariseus, que a Bíblia fala que eles ficaram pensando na cabeça, gente, quem é esse cara? Quem é esse? E eles foram ouvir Jesus, irmão, Jesus está curando. Não era o primeiro milagre de Jesus. Quando Jesus desce para curar, vai para curar, a primeira coisa que Jesus diz é assim, olha, os teus pecados estão perdoados. O parafuso dos fariseus fica louco. E eles começam a dizer, quem é esse? O que ele pensa que é? Para curar, só quem pode perdoar pecados é Deus. Mas sabe de uma coisa? Eles não entenderam que o próprio Deus estava naquela casa, naquela noite. E sabe de uma coisa? Jesus pensou, sondou o pensamento deles e disse assim, por que vocês estão se questionando isso? O rapaz foi curado, o rapaz vai andar, e vocês estão preocupados em perdoar pecados ou não? Sabe, então eu quero dizer para vocês, a primeira característica de um modelo de ser igreja, é que a igreja é um lugar de levar pessoas a Jesus, e não de afastar pessoas de Jesus. Tem muita gente que tem dificuldade de introduzir Jesus em alguns lugares, irmão. E tem algumas pessoas que têm dificuldade de introduzir as pessoas na vida de Jesus em alguns lugares. Você é uma pessoa que levará Jesus a outras pessoas. E a minha pergunta hoje aqui, sem peso, mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus, meu amigo? Sem peso, eu não estou querendo colocar peso sobre você. Qual foi a última vez? Eu não vou falar de encontro aqui, ok? Eu não vou falar da célula. Eu vou falar qual foi a última vez que você bateu um papo com alguém, assim, que a pessoa olhou e disse, uau, cara, eu preciso desse Jesus. Eu preciso desse Jesus. Eu preciso desse Jesus aí que curou o paralítico. E sabe, muitas vezes nós nos questionamos assim, por quê? Por que eu vou levar Jesus a essa pessoa? Meu irmão, não pergunte por quê, faça. Faça. Quando é para Deus, você não vai perguntar para quê, meu irmão.
Quando você tem Cristo, e sabe de uma coisa? Quando você tem Cristo, Deus te dá criatividade. Deus, diga assim para a pessoa que está, quando você tem Cristo, diga, quando você tem Cristo, Deus te dá criatividade. Ao longo dos anos, Deus deu criatividade para vários homens. Teve encontro, já teve as 4 leis espirituais, para quem é antigo. A gente pregava com 4 leis espirituais, a primeira, a segunda, a terceira, no final fazia o apelo. Sabe, nós já vimos estratégia de Billy Graham, de um dia, o dia todo ter evangelismo e à noite encher as igrejas com um filme maravilhoso. Sabe, nós já tivemos várias estratégias. Então, quando o assunto é Cristo, você precisa orar para ser criativo, meu irmão. Você precisa orar para ser criativo. O problema é que muitos de nós estamos como um agente 007, escondidos, James Bond de Cristo. A igreja é um lugar bom, sim ou não? Alguém aqui comigo, a igreja é um lugar bom, sim ou não? E por que você não motiva alguém para trazer ele no sábado ou no domingo à noite aqui? Porque a responsabilidade é só do pastor? Se falamos muito de empatia, hoje a palavra linda, né? Esse dia eu vi o pastor Nonato orando, né, numa viagem, e eu falei assim, pastor, e essa música aí não é uma música? É, meu filho, Senhor, me livra da bondade de gente ruim e da ruindade de gente boa. Eu falei, meu pastor, está atualizado. Mas sabe, nós precisamos ser criativos. Ser criativos. Nós temos 3 finais de semana que nós pregamos sobre intimidade aqui, sobre lugar secreto, sobre vida de oração. E eu sei que alguns de vocês não falham na vida de oração. Eu sei que alguns de vocês, sabe, não desistem da vida de oração. Mas sabe de uma coisa? O evangelho, ele não é penso. O evangelho, ele não é manco. O evangelho é completo. É o evangelho completo para o homem todo, para uma vida toda. Não é só para algumas áreas da sua vida. O evangelho é completo. Diga para a pessoa do seu lado, o evangelho é completo. Então você precisa ser criativo. Como é que eu vou fazer algo? Sabe, eu jogo bola. Tem outros que é criativo, dança. Tem outros que é na internet. Há outros. Mas sabe de uma coisa? Você precisa ser criativo para que o evangelho alcance pessoas. Então diga para a pessoa que está ao teu lado, a igreja é um lugar de levar pessoas a Jesus Cristo. Aqui não é um lugar para você trazer a pessoa para um lugar confortável, para ouvir uma boa palavra. É também, mas é mais do que isso. Eu saí de lá flutuando. Eu saí de lá no paraíso. Chega em casa, toma banho e vai para a farra. O evangelho confronta. E Jesus, ele confronta tudo que é religioso dentro de nós. Jesus confronta tudo aquilo que é uma falsa. E sabe, de falsidade muitas vezes nós sabemos viver. De hipocrisia muitas vezes nós sabemos. A nossa geração, e eu falei isso nos cultos passados, é uma geração da falsidade, é uma geração da vaidade, é uma geração da indiferença. Segundo princípio nessa noite que eu quero compartilhar, a igreja é um lugar de ajuda, de carregar os outros, lugar de carregar mais do que ser carregado.
Então a igreja é um lugar, segundo o princípio aí, a igreja é um lugar de ajuda, de carregar os outros, lugar de carregar mais do que ser carregado. Meu irmão, se você tem mais de um ano aqui dentro, sabe, se você passou pelo discipulado, se você está numa célula, se você, sabe, já vem numa oração, já vem numa vigília, já vem num culto de domingo, eu quero te dizer uma coisa, está na hora de você começar a carregar os outros, mais do que ser carregado. Está na hora, sabe, de você falar assim: Jesus, eu acho que está na hora de eu abrir uma célula. Jesus, está na hora de eu fazer algo para o Senhor. Está na hora de eu, sabe, abrir meu coração. Está na hora de eu dar meu testemunho. Está na hora de eu fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque com o advento dessas enfermidades, das doenças, de muita coisa, tem muita gente que vive assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vou ser assim, não, parece que nada muda, nada acontece, você fica se remoendo, mas sabe de uma coisa, Jesus quer te colocar nesse lugar, sabe, de carregar os outros, sabe, de começar a ajudar outras pessoas, sabe, de começar, sabe qual é o meu maior desejo, a minha maior alegria, é quando eu começo a orar por alguém que chega aqui e diz: pastor, eu vou fazer uma entrevista de emprego, ora por mim. Eu falo: amém, vou morar aqui, sabe, eu oro por ele. Aí uma semana depois ele chega: pastor, eu quero dizer uma coisa, eu fui aprovado no emprego, sabe, a minha maior alegria é quando eu vejo essa pessoa, sabe, ele chegou, ele pegou o primeiro saláriozinho dele, ele já foi ajudado por todo lado, alguém já levou ele para o lanche, pagou o lanche dele, alguém já levou ele na cela, ou já deu carona para ele, ou já fez algo. Aí a coisa que eu fico mais alegre é quando ele pega o primeiro dinheirinho e eu vejo ele pagando para alguém. Sabe por quê? Porque isso é evangelho. Quando o cara pega o primeiro carro dele, ele começa a dar carona para as pessoas, porque um dia ele foi ajudado e as pessoas davam carona para ele. Isso é o evangelho. A igreja é um lugar de ajudar mais do que você ser ajudado. A igreja é um lugar de dar mais do que receber, porque a palavra do Senhor diz em Atos 20:35: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Sabe qual é a minha oração todos os dias? A minha oração todos os dias é: Jesus, não deixe o meu amor por ti se esfriar. Sabe como é que ele vai se esfriar, meu irmão? Quando a maldade humana começar a reinar em nossos corações. E sabe, tem muita gente dentro da igreja que a maldade já alcançou seu coração. Eu quero te dizer, saia desse lugar. A primeira coisa que você faz é começar a desacreditar das pessoas, começar a desacreditar do pastor, começa a desacreditar da sua liderança. Então a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar por causa do aumento da maldade. Tem aumentado a maldade humana, sim ou não, irmão? Sim ou não? Então a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Diga para a pessoa que está do teu lado: a igreja. Diga: a igreja é o lugar de carregar mais do que ser carregado. Gente que nasceu na igreja. Quem é que nasceu na igreja? Nasceu no evangelho, alguma coisa. Eu falo isso, eu não nasci dentro da igreja. Eu não conhecia esse negócio de igreja, de viver os batidores da igreja. Eu não sei o que é isso. Mas quando eu comecei a entender por igreja, e eu já falei isso aqui várias vezes, quando eu cheguei na igreja, irmão, eu queria fazer algo, independente do que era, eu queria servir a igreja de alguma forma, porque eu achava tão lindo aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus fazia, que eu queria. Mas sabe, hoje eu vejo muitas desculpas maravilhosas, desculpas, sabe, que a gente conta por cavalo, né? Assim, por psicólogo, por carroceiro, e quem chora é o cavalo.
Mas sabe de uma coisa? Todos são desculpas. Eu não estou tirando a sua dor, eu não estou tirando o seu sofrimento. Eu atendo gente em casa direto, mas minha esposa, eu atendo aqui no gabinete pessoas com enfermidades na alma. Eu entendo sobre isso. Mas sabe de uma coisa? Se você está aqui na igreja ou em qualquer outra igreja, 10 anos, 15 anos, sabe qual é a primeira coisa que o inimigo vai fazer dentro de você? É que não é bom cuidar de gente, não dá certo cuidar de gente só suga, gente só não sei o que, gente só, meu irmão, sabe, se você ama Cristo, se você adora Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não tem outro amor, talvez você esteja adorando você mesmo, mas quem ama Deus, ama pessoas, quer cuidar da vida de pessoas, quer apacentar pessoas, quer cuidar de pessoas, e sabe qual é a desculpa? A desculpa é o filho. Eu fico chateado, sabe por quê? Quando alguém chega para nós em casa e diz, pastor, eu quero dar um tempo do ministério na igreja, e eu falo assim, por que, filho? Porque está difícil, eu casei agora, pastor, eu quero ter um tempo para assistir Netflix, eu nem tempo para assistir uma Netflix, eu tenho. Aí chega e diz, pastor, eu quero ter um tempo agora. Por quê? Não, pastor, porque eu quero dar um tempo para minha esposa, porque nós casamos agora, né? Aí, não, pastor, eu quero dar um tempo pro filho, né? Porque nós temos um filho agora, está tudo pesado lá em casa, a rotina. Ah, pastor, eu quero dar um tempo porque agora é o segundo filho. Ah, pastor, eu quero dar um tempo porque é o terceiro filho. Ah, pastor, eu dar um tempo porque eu trabalho. Aí chega a noite, eu estou cansado, e eu olho para eles assim, olho para minha esposa e digo, e nós estamos fazendo o quê? Vagabundando a vida toda. Nós estamos vagabundando. Eu trabalho em 2 empregos. Eu sou o Júlio, o pai do Cris. Minha esposa trabalha. Atende gente de madrugada. Nós ficamos fazendo bagunça ali agora, ali no culto ali. E você vem dizer para mim que você está sem tempo. Desculpe, meu irmão. Desculpas boas, desculpas fabulosas, mas todas são desculpas. Preparei mensagem hoje. Corri 4 quilômetros ainda hoje. Para chegar aqui animado. Para chegar aqui, sabe, entregar tudo que Deus me deu. Se tivesse uma vigília ainda, ficaria tranquilamente. Sabe por quê? Porque eu sei da onde eu saí, da onde Deus me tirou. E sabe, desculpe, mas a nossa geração é uma geração muito fraca. Todos nós passamos por lutas, irmãos. Todos nós passamos por tribulação. Eu viajei com o pastor Nonato esses dias. Eu falei, meu Deus, como é que aguenta, Jesus? Guarda meu pastor. E os cabos são inteligentes, né? Quando diz assim, liga para ele. Aí ele não atende, porque ele está orando por alguém, ele está atendendo alguém. Aí alguém liga para mim e diz, pastor, fala para me falar com o pastor bem. Aí eu falo, pastor, fulano quer falar com o seu, ele, mande ele esperar, porque é no meu tempo, não é no dele. Eu já vi a mensagem. Tá bom, pastor. Ele se acaba de rir. Irmão, como trabalha a cabeça. Se você acha que eu sou elétrico, meu pastor é mais elétrico do que eu. É atendendo alguém, aí passa alguém doente nós passamos, irmãos. Eu passei, Joaquim passou, Ricardo passou, todo mundo passou, sabe? Pelo um cabo deitado no sofá. O meninozinho deitado no sofá engembrado lá do hotel. Todos nós passamos. Comemos açaí, conversamos, e o menino deitado. No outro dia o pastor Nonato vem e diz, irmão, eu orei para o menino que estava enfermo lá na pousada lá, e Jesus curou ele. Falei, por que não foi eu? Perdi essa oportunidade. Porque, meu irmão, a igreja é um lugar de carregar mais do que ser carregado. Chega aqui, pastor, vou para o terceiro, chega assim, pastor, pastor Nonato, o senhor está cansado, hein? Eu sei quando ele está cansado, irmão. O rumo da casa dele ali deve saber também. Quando o olhinho dele começa as pálpebrazinhas. E eu falo, pastor, o senhor está cansado, ele mais alegre.
Estou cansado, mas estou alegre. Estou cansado, mas estou alegre. Sabe por quê? Porque está carregando outras pessoas a conhecerem Cristo. Todos temos a responsabilidade do discipulado. A igreja é um lugar mais de dar, meu irmão. Tem 2 anos aqui que eu e a minha esposa, nós temos dado tudo nosso, até dinheiro, tudo mesmo, sono, casa, tempo. Você sabia, quando eu falei esse texto, quando Jesus estabeleceu a igreja sobre Pedro, sobre a rocha, sobre a pedra, ele disse, sabe qual foi? Sobre você, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer sobre ela. Você sabe que essa palavra igreja significa eclésia, que é chamados para fora. Você sabia que a igreja é o único lugar que existe não para você que está sentado aqui? A igreja é o único lugar que existe para aqueles que estão lá fora. A igreja, Deus estabeleceu a igreja para aqueles que estão lá fora, sabe? Para aqueles que estão lá fora. Então, se você tem mais de 10 anos aqui, mas eu não sei, eu gosto mais de contribuir. Não, eu gosto, não, ei, você nasceu para cuidar de gente. Pastor, mas eu sou muito tímido. Eu sou muito reservado. Eu tenho até medo de falar até com o Senhor, pastor. Meu irmão, começa a orar. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não nos deu um espírito de timidez ou de covardia. Ele nos deu um espírito de, sabe, valente. A igreja é um lugar de viver por fé, meu irmão. Diga para a pessoa que está lá, a igreja é um lugar de viver por fé. Lucas 5:20 diz, e vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados estão perdoados. Jesus viu fé naquele homem. Meu irmão, foi a fé do paralítico ou a fé dos amigos? Hein? Foi a fé do paralítico ou dos amigos? Meu irmão, se o paralítico tivesse fé, ele tinha se levantado. Mas a Bíblia diz que a fé dos amigos. E vendo a fé deles, disse-lhes, homem, os teus pecados estão perdoados. A fé, o aleijado foi curado pela fé dos outros amigos. A fé que eu exerço em Jesus precisa ser visível. Ei, a intimidade que você vive no secreto, ela precisa ser visível. A sua fé precisa ser visível. Sabe, como os teus pecados são visíveis lá fora, a tua fé precisa ser visível lá fora. A tua vida precisa falar, a tua vida precisa pregar, a tua vida precisa dizer da onde você veio, de quem você veio. Você precisa mostrar para que as pessoas vejam a fé que você tem. Diga, a fé que eu tenho, ela precisa ser notada, ela precisa ser visível. Eu sou um cara muito pé no chão, irmão. Lá em casa eu acho que eu sou o cara mais organizado. Mas assim, tento ser mais racional. Minha esposa é muito emotiva e tal, mas é forte, e está aprendendo a ser mais forte ainda. E sabe, uma pessoa que ela começa a pular do administrativo para controlar as coisas, ele começa a querer abandonar a fé e ir para a razão, tudo para a razão. Mas a Bíblia diz que sem fé, Hebreus 11:6, ora, sem fé
é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A sua fé está sendo vista, irmão? Pergunta para a pessoa que está do outro lado: a tua fé está sendo vista? O principal ingrediente para o milagre é a fé. Sabe, o principal ingrediente para o teu milagre é a fé. Sabe, lágrimas não movem Deus, irmão. Apesar que Ele habita com o contrito. O desespero não intimida. Sabe, manipulação não controla Deus, sabe, as pessoas tentam de todas as formas, quando a gente vai conversar, tentam nos manipular, sabe, não pastor, é porque eu acho que, não, porque eu penso, porque eu acho nisso, não, porque eu, não, meu filho, não é o que tu acha não, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você pecou. A educação não influencia Deus, irmão. Oh, tudo bem, meu pai. Você tem toda a liberdade de entrar na minha casa, entra na minha vida. A fé, diga para a pessoa que está do teu lado, a fé é a única voz que Deus respeita. A fé é a única voz que Deus respeita. Se uma pessoa chega para esse bumbo aqui, e ela se ajoelha nesse bumbo todo dia, e ela ora por esse bumbo, para ser curada de um câncer, e um dia ela vai no médico, e diz, pastor, eu fui no médico, eu orei lá no bumbo todo dia, para ser curada, graças ao bumbo, que eu fui curada. Quem foi que curou ela, irmão? Quem foi? Foi o bumbo. Foi a fé dela, porque a única voz que Deus respeita é a fé. Por isso que tem muita gente sendo curada em terreiro de macumba. Tem muita gente sendo curada em muitos outros lugares. Talvez depois o diabo pega e usa uma falsa fé. Mas sabe de uma coisa? A única voz que Deus respeita é a fé. O propósito da tua fé não é revelar quem você é. É quem Deus é. Quem Deus é na sua vida. Quem Deus é na sua vida. O princípio da fé é quem Deus é na sua vida. Quarto princípio, a igreja é o lugar de prioridades corretas. Lucas 5:20 disse, vendo ele, a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados estão perdoados. A prioridade de Deus é sempre perdoar pecados, irmão. Se você chegar aqui hoje e falar assim, pastor, eu quero ser curado, você ainda não aceitou Jesus Cristo, você ainda não foi tocado por Cristo, a primeira oração minha vai ser assim, vamos orar comigo assim, Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados diante do Senhor e renova a minha aliança. Aí depois eu vou orar por cura na sua vida. Porque talvez uma cura na vida de alguém vai ser um aval para ele continuar pecando. Os meus olhos já viram, diga assim, os olhos do pastor Joane, já viram, eu já vi um homem levantar de uma cadeira de roda. Eu já vi, não foi manipulado, não foi dizer assim, o pastor manipulou com o cara, não, eu conheci o cara, eu sabia quem era o cara, eu sei de qual igreja ele era, eu era da mesma igreja que ele. Um dia um pastor estava pregando na igreja, e ele disse assim, meu filho, você aí de cadeira de roda, venha aqui, meu irmão. O cara levantou, e ele andou, sabe assim, mais ou menos 20 a 25 metros, um cara que havia anos, levou um tiro na coluna, e anos não andava, sabe, as pernas bem fininhas, sabe, com a sondinha do lado, eu estava lá, os meus olhos viram.
Os meus olhos viram, sabe? O cara andando, sabe? E estava tocando aquela música. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura as filhas de Sião. E o cara andando, vem meu filho, vem, vem, vem. E o homem empurrando a cadeira do lado, vem. Quando chegou na igreja, no altar aqui, o cara sentou na cadeira. Duro. Eu fiquei me perguntando, oxente, Jesus levanta o cara, anda 20 e poucos metros e o cara senta de novo. O pastor orou por ele e disse assim, sabe por que você não andou ainda? Ele está mostrando para você que ele tem poder para te levantar dessa cadeira na hora que ele quer. Mas ele não te levantou 100% ainda, porque teu coração precisa perdoar. Os teus pecados precisam ser perdoados. Você precisa conhecer Cristo verdadeiramente. E um dia eu fui conversar com esse cara. E sabe qual era a estratégia dele? No dia que eu levantar dessa cadeira, eu volto para matar o cara que me atirou. Você acha que Deus vai levantar ele da cadeira, irmão? Enquanto ele não mudar o coração dele, enquanto ele não se curar de uma ferida, eu vi os meus olhos, e ele disse com a sua própria boca, pastor, eu não era nem pastor ainda, eu era apenas um menino, ele diz assim, olha, eu tenho meu coração com a raiva do dia que esse cara atirou em mim, então no dia que eu ficar bom, eu volto para achar ele até no inferno. Você crê que Deus é poderoso? Deus é poderoso, irmão. E o maior desejo de Deus é curar pessoas. Nem sempre Jesus vai curar, nem sempre. Ele tem poder para curar. Mas sempre Ele quer perdoar pecados e salvar. Ele sempre quer perdoar pecados e salvar. E o quinto e por último, a igreja é um lugar de cura. Diga para a pessoa que está ao teu lado, a igreja é um lugar de cura. Quantos de vocês chegaram aqui só o pau da placa, irmão? E eu não estou falando de cura simplesmente física, não. Quantos aqui chegaram só o pau da placa, meu irmão? A igreja é um lugar de cura. É nos relacionamentos que nós somos curados. Sabe, se você diz que tem um chamado de Deus, se você diz que tem um chamado pastoral, sabe, e você não se alegra quando alguém aceita Jesus Cristo aqui, se você não se alegra quando você olha aquele cara que estava só o bagaço, chegando aqui e levantando a mão, meu irmão, eu quero dizer, ore para que Jesus cure teu coração urgente, pelo amor de Deus. Ah, pastor, mas o meu chamado é virtual. O meu chamado, agora tem o chamado virtual, né? Porque as pessoas não gostam de se relacionar com as pessoas, agora ele quer um chamado virtual. Ele quer viver no metaverso. Não, pastor, eu acho que eu vou abrir até uma igreja igual André Valadão no metaverso. Porque lá a gente não tem confusão, né? Eu sou o pastor da minha igreja, eu recebo quem eu quero, quem eu não quero. Mas é dentro da igreja que a gente é curado, irmão. A minha esposa, quando eu entrava numa porta, ela saía na outra. Aí eu fui instrumento de cura para a vida dela. Mas sabe de uma coisa? Houve confronto em casa, no início do casamento. Amor, tu precisa. Irmão, se eu sou um cara mais organizadinho assim, no jeito de falar, é porque minha esposa me ajudou 100%. Amor, pelo amor de Deus. Olha a pastora Jesus aqui, ele disse, a pastora Jesus não está aqui, eu vou falar. A igreja é um lugar de cura, irmão. E sabe, a capacidade de amar está sendo tirada do nosso meio.
A capacidade de acreditar está sendo tirada do nosso meio. Ore para que isso não chegue no seu coração, pelo amor de Deus. Eu oro todo dia. Tem uns que dá vontade de eu meter a mão na cara, assim, ó. Te converte, crente velho. Se posiciona, Deus quer te usar logo. Sabe, tu está perdendo tempo demais com essa besteira, pelo amor de Deus. Você está perdendo tempo, sabe, para se relacionar com pessoas, sabe? Ontem eu estava numa reunião, irmão, sabe? Cara, que casa era aquela, meu Deus do céu? Eita, Jesus. Que casa era aquela? Eu fiquei assim, Jesus, tira a inveja do meu coração, pelo amor de Deus. Jesus, irmão, que casa era aquela? Não tem como decifrar. Eu saí tirando foto assim, ó, da casa, para não constranger a dona, assim, ó. E mandando para Carol, e aí, essa casa aqui? Eu estou numa dieta low carb, eu cheguei na mesa, sabe? Skisher, né? Cheguei para o João Vitor, adolescente aqui da igreja. João Vitor, tu já comeu tâmara de Israel? Ele, não, pastor. Eu falei, pois vem aqui que eu vou te levar para comer hoje, na casa dos outros. Ele sentou, o bichinho estava nervoso. Era aquela casa que tinha 4 pratos, 2 talheres, 2 não sei o quê. E aí eu falei, fica à vontade, filho, come do jeito que tu quiser. Ele chega, estava assim, esfarelando, igual pinta a mesa todinha. Já comeu tâmara? Já, pastor? Não, pastor, pois come aqui, meu filho, que tu vai comer do melhor dessa terra. A Bíblia diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Depois ele chegou para mim no canto e disse, pastor, que fruta é essa? Eu te falei que era coisa boa. Quando você for em São Paulo, no Mercadão Central, você vai pedir para comer tâmara com morango. Aí você come um e some no mundo, porque é caro que só. Alguém já foi em São Paulo? Vai lá no Mercado Central, lá é o que acha todo aquele tipo de fruta bonita, que você nunca viu. Eu estava imaginando, sabe? Eu recebi um convite para ir para esse café da tarde. Senador, fazendeiros dessa cidade. Cara com mais de 20 mil, 30 mil cabeças de gado, e eu só assim, de gado eu não entendo não, mas de gente eu estou lutando para entender. Cuidar de boi eu não sei cuidar não, mas de gente eu sei cuidar. Sabe, mas eu vejo a graça de Deus, porque nós, a igreja, ela precisa estar nesses lugares. E sabe, muitas vezes nós temos preconceito de estar nesse lugar, né? Sabe, e eu estava lá, e eu recebi uma palavra da pastora Fátima, que Deus ia me dar graça nos 4 cantos dessa cidade. Eu estava lá ontem, posicionado nesse lugar, é hoje a graça. Na hora que eu entrei na casa da mulher, ela deu um sorriso para mim. Eu te conheço, eu lembro de ti. Eu falei, eu lembro da senhora também, nós fomos para a África juntos. Nós fomos para a África juntos. Sabe, nós precisamos, e aí eu acredito na conexão de Deus, eu acredito, sabe, nesse network que Deus faz, sabe, na mesa lá com o senador, com não sei o quê, e eu, o neguinho lá do bairro Jussara, olha, desfrutando. E o João Vitor, que é lá do Sebastião Regis. A igreja, sabe, é um lugar de viver por fé, irmãos. A igreja, sabe, é um lugar que você precisa ser instrumento de cura para as pessoas. Sabe, a igreja é um lugar, sabe, de ser um lugar de salvação para a vida das pessoas. Sabe qual é a história mais bonita? É quando alguém vai testemunhar e diz, a igreja me salvou. Alguém já ouviu isso? Ele não está dizendo que a igreja salvou ele, irmão. Ele está dizendo que Jesus salvou ele. Mas a igreja foi instrumento de cura para a vida dele. Sabe, a igreja foi, mas pastor, política, não sei o quê. Esse lugar não é o lugar para o senhor estar, é o lugar para onde eu estou, meu irmão, dentro da igreja.
Ser crente dentro do aquário, ser crente no virtual, ser crente aqui é bom demais, morar na igreja é bom demais, viver aqui dentro é bom demais, mas sabe de uma coisa, a igreja é um lugar, sabe, para trazer cura, não só aqui dentro, mas cura para essa sociedade que está doente. Você precisa ser esse instrumento de cura na vida das pessoas, você precisa, mas sabe de uma coisa, muitas vezes nós temos causado mais dano na vida das pessoas do que cura. Por causa do teu jeito, por causa da tua enfermidade, por causa do seu relacionamento, por causa da minha vida, você tem sido, sabe, mais instrumento de ferida, sabe, nessa noite a minha palavra hoje para você, Deus te chamou para ser um instrumento, sabe, um instrumento para curar pessoas, porque a igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar de curar relacionamentos, a igreja é um lugar de cura nas emoções, a igreja é um lugar de cura da fé, a igreja é esse lugar, e essa igreja é esse lugar para a sua vida. Eu quero ser um instrumento de cura, mesmo que talvez eu vou mexer dentro da tua ferida uma hora, eu vou escavucar ela, eu vou, sabe, futucar ela. Glória a Deus. Aí Jesus vai vir com o bálsamo, porque Ele é o bálsamo de Gileade. Ele é o sabão dos lavandeiros. Eu gosto desse texto, não sei porquê. Ele é o fogo dos ourives. Ele é. Então nessa noite, eu quero compartilhar isso. O pastor Tiago, ele escrevendo para a igreja, ele era um pastor, Tiago, e ele estava escrevendo para a igreja, e ele trata muito dos pecados da igreja, da língua, da fofoca, da maledicência, de amar o mundo, amar a Deus, da amizade com o mundo e a inimizade contra Deus. Ele diz assim: está alguém enfermo? Está alguém triste? Alegre-se com ele. Está alguém desanimado? Se anime com ele. Está alguém doente? Chama os presbíteros. Que a oração do justo é poderosa e eficaz. Quantos aqui são justificados por Deus? Então você é um instrumento de cura para a vida das outras pessoas. Você é um instrumento de fácil manejo na mão de Deus para curar pessoas. Então eu escuto muita história. Eu escuto muito, sabe? Eu vou em muitos lugares, irmão, eu vou em muita igreja. Sabe, hoje nós estamos lutando, sabe, para tornar a igreja um lugar mais confortável, um lugar mais bonito, por isso que você está vendo reforma, sabe, a conferência da Aliança Jovem, ela para quem participou e para quem não participou, a conferência da Aliança Jovem, ela sobrou dinheiro, ok, e nós doamos para a igreja, mais de 10 mil reais, para estruturar a igreja, talvez vai comprar mais telão de LED para as paredes, vai cuidar mais dessa estrutura, isso é fácil, a igreja está trabalhando por isso, a nossa igreja não para, sabe, nós fomos para uma igreja, agora, terminou lá o culto, eu fui num carro, mas o Joaquim, o Ricardo e o pastor Nato foi em outro, e eles começaram a orar lá dentro do carro e a falar sobre reforma, sobre construção. Quando eu cheguei lá, Deus falou para mim assim: não é esse lugar, está na hora de alargar a tenda, está pequeno demais. E Deus falando comigo. E eu falei, o pastor Nato falou assim: meu filho, puxa a oferta. Na hora que eu puxei a oferta, eu falei: a hora de eu pregar aqui, né? Só 5 minutinhos de oportunidade para um pastor é uma pregação. Falei: pastor, Deus me falou no carro, na hora que eu entrei aqui, eu fui no banheiro, procurei todo,
Deus falou que está na hora de alargar essa igreja, que ela está pequena demais. E o pastor Nato começou a chorar. Meu Deus, meu filho, Deus falou isso com nós dentro do carro. Deus falou isso. Na hora lá ele já comprou foi o terreno da igreja. Já comprou o terreno, vamos comprar o terreno, já puxou a oferta, já tirou 1.000 de um, 3.000 do outro, e eu fiquei assim, meu Deus, e ele falou assim, eu não sei de onde é que nós vamos tirar esse teto, mas nós vamos trazer ele lá de Imperatriz, porque a igreja é um lugar de cura e de resposta. A minha crise maior, outra coisa, você que está aqui há muito tempo, você sabe, toda quinta-feira nós temos oração aqui. E a nossa oração é para isso. Para que esse lugar seja um lugar de cura. Não sei o que, eu sou muito ríspido, eu sou muito duro. Filho, começa a orar para Jesus mudar você, para tratar as pessoas diferentes. Comece a orar. O Evangelho transforma. Comece a orar para que as pessoas vejam Cristo verdadeiramente em você. Comece a orar para que você tenha graça. Porque, sabe, você vai crescer diante de Deus, no lugar secreto, na intimidade. Mas você precisa crescer diante dos homens dessa cidade. Você precisa crescer em graça diante das pessoas. Você precisa, isso não é pecado buscar isso, ok? Não é pecado, você precisa crescer, sabe? O Paulo, ele tem um restaurante bem aqui, a Churrascaria Peniel, onde você come de frente a frente com Deus. Ele precisa saber tratar cliente, irmão. Ele precisa saber cuidar. E a igreja é um lugar de cura para isso, sabe por quê? Porque ele depende do cliente, meu irmão. Imagine você precisa saber tratar pessoas. Diga para a pessoa que está lá, ei menino, aprenda a tratar pessoas. Você é um instrumento de cura. Diga, você é um instrumento de cura. Nós estamos falando muito sobre reestruturação das células, sobre você se incluir, você estar dentro. O pastor Renato contou uma história lá, agora no seminário de líderes, ele falando assim, que foi numa igreja, Batista Central, eu conheço alguns líderes de lá, líder de jovem, o ex-pastor de lá, de jovens. Ele disse que ele entrou na igreja, quando ele entrou na igreja, o menino de 16, 15 anos, ei, o senhor tem uma célula, o senhor tem uma célula, eu vou botar o senhor dentro de uma célula. O pastor Renato, não, meu filho. Aí chegou no outro lugar, ei, você tem uma célula, eu tenho uma célula para você. Aí eu fiquei na minha cabeça, né? Ele nem sabe que esse daí, tem tanta igreja no Maranhão e no Brasil. Mas o pastor Renato disse que ficou surpreendido, sabe? Como a igreja tratou ele naquele dia. E nós precisamos aprender. Eu não estou falando simplesmente de promoções, não, eu estou falando, sabe, de coisas genuínas, do tratar genuíno, de cura sobre a vida das pessoas. Sabe, quando você vai num lugar que alguém olha para você e diz, pastor, eu tenho uma palavra para o senhor. Fui pregar um dia num lugar, quando eu entrei, um cara chega para mim e diz assim, pastor, na hora que o senhor entrou, eu não lhe conheço, mas na hora que eu entrei, Deus mandou lhe dar R$100. Aí eu falei, o filho está pronto. E depois eu comecei a conversar com aquele rapaz, terminou o culto. Deus, ele vai dando essa graça, irmãos. Deus vai dando essa graça. E você precisa ter essa graça. Diga assim, eu preciso ter essa graça diante de Deus e diante das pessoas. Você não é uma ilha. Você não é uma ilha, ok? Ok? A melhor graça da igreja, sabe o que é? É você sair para outro lugar do mundo. Pastor Márcio e a pastora Samara estão em Portugal. Quem está acompanhando a vida deles lá? Eles estão... A melhor coisa é ter igreja, irmão. Porque não precisa pagar hotel, ó. Se você vai para um lugar desse, se você for pagar hotel, é a sua vida toda. Mas tem igreja.
A igreja é lugar de cura. Você tem um lugar, você tem uma porta. Um amigo meu ligou para mim, sábado passado, eu terminei de pregar numa igreja aqui na cidade. Um amigo de Palmas ligou para mim, Joane, cara, eu vou estar indo para Palmas, e sei o quê. Fica na minha casa, moço. Queria ver um hotel, não, fica na minha casa. Eu peguei uma filha dele de 2 anos no colo, ela é de maior hoje já. Eu fiquei encabulado. Então isso é o poder da igreja. A igreja ela é um lugar de cura. Você precisa ter, não só ter empatia, como o mundo diz, mas viver isso. Alguém deve estar passando por uma coisa que você já passou, ou que você ainda não passou, então respeite. Respeite as pessoas. Diga assim, respeite as pessoas. Respeite a dor das pessoas. Eu respeito, eu sou um pastor, irmão. Quando alguém começa a contar uma história mesmo ali, eu já fico, minha esposa, eu choro por um programa aquele de volta para a minha terra, meu irmão. Você não é sem montagem, mas eu choro, sabe? Porque nós somos humanos. E uma das primeiras características de um pastor é ser humano. Então, tenha esse entendimento que a igreja é um lugar, sabe? A igreja é um lugar de levar pessoas a Jesus Cristo. A igreja é um lugar de ajudar, sabe? Mais do que você ser ajudado. A igreja é um lugar de você viver por fé. A igreja é um lugar, sabe? De você ter prioridade correta. A igreja é um lugar de cura. Fique em pé.